Mas a salvação também deve ser considerada pelo lado humano. Embora a iniciativa tenha partido de Deus, e não tenhamos nenhum mérito em ser salvos, temos também um papel a desempenhar no processo da salvação. O que nos cabe neste processo da salvação divina é arrependimento em primeiro lugar. E o verdadeiro arrependimento envolve o intelecto, o sentimento e a vontade. Alguns passos levam o ser humano ao arrependimento. Em primeiro lugar, ele deve reconhecer o seu pecado. Nós temos um acontecimento registrado no Antigo Testamento, no livro do profeta Samuel, um episódio que aconteceu na vida do rei Davi. No tempo que os reis deveriam ir para as guerras com seus soldados, Davi enviou os seus emissários, os seus assessores, com o seu exército, e ficou no seu palácio. E nesta ocasião, estando ele sem nenhuma atividade, aguardando simplesmente os acontecimentos da guerra, ele envolveu-se numa situação difícil com a mulher de Urias, chamado Batseba. E devido a isto, algum tempo depois, Deus enviou-lhe o profeta Natã para acusar o rei do seu grande pecado. E quando Natã falava com Davi, ouvindo, teve uma reação. E ele disse: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado e não morrerás. A atitude de Davi, ao ouvir a palavra do profeta Natã, foi uma atitude de arrependimento, de reconhecimento do seu pecado. E o reconhecimento do pecado leva a pessoa a sentir tristeza por havê-lo praticado. E essa tristeza é sinal que a salvação se aproxima. A epístola aos Coríntios, a segunda epístola, no capítulo 7, versículo 10, diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Por fim, o pecado deve ser abandonado. E com relação a isto, nós lembramos de um episódio ocorrido com o paralítico que estava no tanque de Betesda, almejando a sua cura. Ele estava enfermo há 38 anos. E nesta ocasião, ele teve um encontro com Jesus. E Jesus lhe perguntou: queres ficar são? E ele disse: eu não tenho ninguém que, quando as águas se movem, me coloque no tanque. Antes vão outros, e eu fico sem poder ser colocado na água e receber a minha cura. E Jesus então o curou. E ele voltou a ter saúde depois de 38 anos de enfermidade. Mas depois disso, Jesus o encontrou no templo. E Jesus lhe recomendou o seguinte: eis que já estás são,
não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então, o primeiro passo que tem a participação humana no processo da salvação se chama arrependimento. O ser humano precisa se arrepender de ter ignorado o verdadeiro e único Deus em sua vida, o Criador do céu e da terra e de tudo que nela há. O ser humano precisa se arrepender de ter se curvado diante de outros deuses criados pelo próprio homem. Ele precisa se arrepender de ter cometido erros, trilhado caminhos tortuosos na vida, de ter praticado o mal contra si mesmo, envolvendo-se em vícios, bebida, cigarro, vida desregrada, orgias, prostituição. Ele precisa se arrepender de ter pecado contra a sua família. Uma pessoa que não teme a Deus, que não conhece a palavra de Deus, que está envolvido neste mundo, no sistema mundial, e ele tem família, na maioria das vezes, o homem peca contra a sua própria família. Ele se ausenta do convívio da família para se reunir com os amigos de jogo, de carteado, de bebida, de pescaria. A esposa sente a sua ausência, os filhos sentem a falta do pai, do carinho, do calor paterno, ou da mãe. Então o homem precisa se arrepender de ter praticado o mal contra a sua família. Ele precisa se arrepender de não ter dado a necessária assistência à sua família, à sua esposa, aos seus filhos, que dependem dele, que o aguardam, o esperam. Mas o homem também precisa se arrepender dos males praticados contra o seu próximo, seja parente, seja amigos, colegas de trabalho, de escola, etc. Ao iniciar o seu ministério, Jesus conclamava o povo ao arrependimento. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, a Bíblia diz: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nos dias da igreja primitiva, no capítulo 2 de Atos, nós vemos o apóstolo Pedro pregando uma mensagem para os seus ouvintes e, entre outras coisas, ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O caminho da salvação passa pelo arrependimento, uma completa mudança de pensamento e o reconhecimento da necessidade de um Salvador. A salvação, na perspectiva humana, tem como segundo ponto a conversão. Primeiro, o pecador, o homem pecador, se arrepende dos seus pecados. Em segundo lugar, ele tem que passar pelo processo chamado conversão. E o apóstolo Pedro, ainda na sua mensagem, ali em Jerusalém,
ele dizia: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O termo conversão exprime a ideia de virar-se para a direção oposta, uma mudança moral para melhor. Biblicamente, é o ato pelo qual o ser humano dá as costas ao pecado e se volta para Deus. No livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 7, a Bíblia diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Ímpio aqui são aquelas pessoas que não têm religião, que não respeitam aquilo que é sagrado. São pessoas incrédulas, que não creem em Deus. A Bíblia os chama de ímpios. E aqui nós vemos um convite divino, mais um convite divino endereçado ao homem. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. E com relação a isto, nós temos um texto no livro de Salmos, no capítulo 9, versículo 17, que diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações, todas as gentes que se esquecem de Deus. É uma coisa muito séria, e nós devemos pensar nisso com carinho. A salvação, na perspectiva humana, requer que o homem tenha fé. Para ser salvo, o ser humano precisa ter fé em Deus e na sua palavra, pois a salvação só é possível àquele que crê. No Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 16, a palavra do Senhor diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Como podemos receber fé? O ser humano é incapaz de produzir fé por si mesmo, para a sua própria salvação. O que deve então fazer? Ele precisa apenas ouvir a pregação do Evangelho. A epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas a essa altura, alguém pode perguntar: mas eu preciso ser salvo do quê? Com certeza já houve alguém que questionou, em algum momento, esta salvação tão difundida pelos cristãos, tão pregada nos meios de comunicação. Mas afinal, eu preciso ser salvo do quê? Então agora é o momento de darmos respostas a esta pergunta. O ser humano precisa ser salvo do sistema mundial. Quando a Bíblia fala mundo, ela não está falando do planeta Terra geograficamente. Está falando do sistema mundial construído pelos humanos, pela sociedade. E a Bíblia diz que o ser humano precisa ser salvo da influência do sistema mundial. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2,
Versículo 15, diz o texto sagrado: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Este mundo, este sistema mundial aqui, é composto de prazeres materiais, prazeres carnais, riquezas e injustiças. E no mesmo raciocínio desse texto de 1 João, nós podemos dizer que o ser humano precisa ser salvo da concupiscência da carne. Concupiscência quer dizer desejo imoderado na área da sensualidade, dos prazeres deste mundo. E na epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 e 21, a Bíblia faz uma relação do que vem a ser obras da carne. E diz o texto: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, lascívia, que quer dizer sensualidade, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias. Porfias quer dizer contendas, disputas entre seres humanos. Emulações, que significa rivalidade, competitividade. Iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O ser humano precisa ser salvo da concupiscência dos olhos. Jesus explicou nos evangelhos, em Mateus capítulo 6, em São Lucas capítulo 11, que a candeia do corpo são os olhos. Candeia quer dizer lâmpada, luminária. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Tentação pela visão. Lembramos do episódio lá do Jardim do Éden, quando a antiga serpente tentou Eva para tomar do fruto que Deus disse para não comer dele. Então o diabo fez aquele fruto parecer aos olhos de Eva algo irresistível, tentação pela visão. E ela foi induzida e tomou daquele fruto e desobedeceu a Deus, dando espaço, dando lugar ao diabo. Então nós temos que ter cuidado com a nossa visão, com aquilo que vemos. Deus fala em sua palavra: não porei coisa má diante dos meus olhos. Então nós estamos vendo e estamos ambicionando, estamos desejando, estamos sendo tentados pela visão. E neste sentido, a palavra de Deus diz que o ser humano precisa ser salvo da concupiscência dos olhos. Os seus olhos têm que ser bons, têm que ter bondade. Não pode ver as coisas com malícia, com segundas intenções. E somente
pelo processo da salvação, é que o homem tem essa transformação nos seus olhos. E no mesmo raciocínio do texto de 1 João, nós dizemos que o ser humano precisa ser salvo da soberba da vida.